Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Vamos continuar falando dos quadriláteros. Os quadriláteros, eles têm várias formas e alguns de seus quadriláteros são classificados e recebem nomes especiais. Vamos falar desses quadriláteros que recebem nomes especiais. Primeiramente, os quadriláteros, eles se classificam em três tipos. Nós temos o paralelogramo, temos o trapézio e temos também o quadrilátero qualquer. O quadrilátero qualquer é quando ele não se enquadra nem sendo paralelogramo, nem sendo trapézio. É um quadrilátero que não tem nenhuma característica desses dois aqui, certo? Vamos falar de cada um desses tipos de quadriláteros e suas características. Primeiro, vamos falar do paralelogramo. O que seria o paralelogramo? O paralelogramo é todo quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos, certo? Então, eu destaquei aqui, todos esses quadriláteros aqui são da família dos paralelogramos. Por quê? Todos eles têm dois pares de lados paralelos. Vamos identificar? Esse primeiro paralelogramo aqui, olha. Esse lado com esse lado aqui, eles são paralelos. Por que eles são paralelos? Porque a reta que passa sobre esse lado, nunca vai tocar a reta que passa sobre esse outro lado aqui. Então, esse lado é paralelo a esse. Agora, esse lado aqui é paralelo a esse também. Por quê? A reta que passa por esse lado aqui, nunca vai tocar a reta que passa por esse outro lado aqui. Então, eles são paralelos também. Então, eu tenho um par e outro par. Eu tenho, no total, dois pares de lados paralelos. Mesma coisa aqui, olha, esse lado é paralelo a esse aqui é paralelo a esse é paralelo a esse é paralelo a esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Então, todos aqui são da família dos paralelogramos. Agora, cada um deles tem uma característica especial, certo? Vamos para o primeiro paralelogramo aqui. Esse paralelogramo é um paralelogramo genérico, tá? Vamos falar agora das propriedades do paralelogramo. No paralelogramo, os lados opostos, eles são congruentes, ou seja, eles têm medidas iguais, certo? Então, esse lado aqui tem o mesmo tamanho que esse lado aqui. E esse aqui tem o mesmo tamanho que esse lado aqui, certo? Eu usei os risquinhos para identificar. Esse tamanho é igual a esse e esse aqui é igual a esse. Então, em todo paralelogramo isso acontece. Então, aqui também acontece. Ó, esse lado é igual a esse 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 é igual a esse. Então, isso aqui acontece em qualquer paralelogramo. Agora, vamos falar dos seus ângulos. Os seus ângulos opostos têm medidas iguais também. Ângulos opostos são os ângulos que estão em lados opostos, ou seja, estão um de frente para o outro. Olha, esse lado, esse ângulo é oposto a esse ângulo aqui. Esses dois ângulos têm medidas iguais. Então, eu vou marcar aqui, ó, esse ângulo tem a mesma medida que esse aqui. Ou seja, se esse ângulo aqui medir 50 graus, esse aqui também vai medir 50 graus, certo? Agora, esses outros dois ângulos opostos, esse aqui com esse aqui, que está um de frente para o outro, olha, em lados opostos, também tem medidas iguais. Então, se esse ângulo aqui e esse aqui são medidas iguais. Se esse ângulo aqui mede 130 graus, esse aqui vai medir 130 graus também, tá certo? O mesmo acontece nos outros paralelogramos. Esse ângulo é igual a esse igual a esse. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. E assim aqui é a mesma coisa, tá? Agora, uma outra propriedade dos quadriláteros, dos paralelogramos, quer dizer, é sobre as suas diagonais. Eu vou traçar aqui as diagonais desse paralelogramo aqui, ó. Essa diagonal e essa outra diagonal. Todo quadrilátero tem apenas duas diagonais, né? Vou traçando aqui as duas diagonais desse paralelogramo. A outra propriedade diz o seguinte, que em todo paralelogramo, as diagonais se cortam no ponto médio. Esse ponto aqui é o ponto médio, vou chamar de M, é o ponto médio. Ponto médio significa que é o ponto do meio da diagonal. Então, ela se corta no ponto médio. O que isso significa? Significa que esse lado aqui tem o mesmo tamanho que esse aqui. Esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho que esse pedaço aqui, certo? Então, por exemplo, se essa diagonal aqui inteira mede 18 centímetros, então cada pedaço desse mede 9, porque elas estão cortadas no ponto médio. Se essa diagonal aqui mede
8 centímetros, cada parte vai medir 4, porque é a metade, tá certo? Isso mesmo acontece com todos os outros paralelogramos. As suas diagonais vão se cortar sempre no seu ponto médio, tá bom? Então, se eu traçar aqui, ó, nessa figura aqui, que é um paralelogramo, traçar as diagonais se cortam no ponto médio. Então, esse pedaço é igual a esse e esse é igual a esse. O mesmo acontece aqui e aqui também, tá certo? Bom, agora vamos falar desse paralelogramo aqui em especial. Esse paralelogramo aqui, ele possui os seus 4 ângulos internos medindo 90 graus. Ao paralelogramo que tem os seus 4 ângulos internos medindo 90 graus, ele é chamado de retângulo, recebe o nome especial de retângulo. O próprio nome diz, ó, retângulo, reto, ângulo, ângulo reto. Então, o paralelogramo que tem os 4 ângulos retos de 90 graus, ele recebe o nome de retângulo. E ele possui todas as características dos paralelogramos, tá certo? Tanto quanto aos lados, diagonais, ângulos e assim por diante. Agora, vamos falar de um outro paralelogramo em especial em que, em vez de ser seus ângulos internos iguais, os seus lados vão ser iguais, vão ter medidas iguais. Olha, nesse paralelogramo aqui, os 4 lados são congruentes, ou seja, os 4 lados têm medidas iguais. No paralelogramo que tem os 4 lados de medidas iguais, ele recebe o nome de losango. O losango é um paralelogramo que tem os seus 4 lados de medidas iguais. Agora, outra propriedade importante dos paralelogramos é a seguinte, vamos falar das diagonais deles. Vou traçar aqui as diagonais desse aqui e aqui, olha. A característica importante das diagonais é a seguinte, primeiro, quando se tem o losango, as diagonais, elas são perpendiculares. Quer dizer que, num losango, as suas diagonais se cortam formando 4 ângulos retos, são perpendiculares. E outra característica importante dos paralelogramos é que as diagonais do losango, quer dizer, as diagonais elas são bissetrizes dos ângulos internos. Isso é importante também saber. Significa que a diagonal ela divide o ângulo interno em 2 ângulos congruentes, ou seja, esse ângulo tem o mesmo tamanho que esse, e esse ângulo o mesmo tamanho que esse. Esse aqui igual a esse e esse igual a esse, tá certo? Então, importantíssimo, nos losangos, além de ter as propriedades que eu falei dos paralelogramos, ele tem essa outra característica. As diagonais, elas se cruzam formando 90 graus e, ao mesmo tempo, essas diagonais são bissetrizes dos ângulos internos, certo? E também elas se cortam no ponto médio, como foi a característica dita anteriormente, né? Então, esse segmento aqui, esse pedaço aqui da diagonal tem o mesmo tamanho que esse e esse tem o mesmo tamanho que esse, tá certo? Agora, vamos falar de um quadrilátero em especial, que é o quadrado. É um paralelogramo, porque tem as características do paralelogramo. O quadrado, ele é retângulo também. Por quê? Para ser retângulo, não tem que ter os 4 ângulos retos. Então, o quadrado faz parte da família dos retângulos. E, ao mesmo tempo, também, o quadrado, ele não tem os 4 lados iguais. Então, o quadrado também faz parte da família dos losangos. Por isso, eu coloquei aqui no diagrama, indicando que o quadrado, ele contém as características desses 2 tipos de paralelogramas. Então, eu posso dizer que todo quadrado é retângulo. Por quê? Porque os quadrados são da família dos retângulos. Todo quadrado é losango. Posso falar assim. Por quê? Porque o quadrado é da família dos losangos. Tá certo? Então, se eu disser que todo quadrado é retângulo, sim. Mas nem todo retângulo é quadrado. Todo quadrado é losango? Sim. Mas nem todo losango é quadrado. Tá certo? Então, aqui as diagonais também vão ter as mesmas características do losango. Ó, se eu traçar as diagonais aqui, ó, do quadrado, elas vão dividir aqui em duas partes iguais, os ângulos, né? Seria 45, 45. E aqui também elas se cruzam formando 90 graus, tá certo? Então, elas têm as mesmas características dos losangos e as mesmas características dos retângulos, tá certo? É o quadrado. Agora falaremos do trapézio. Enquanto que no paralelogramo ele tem 2 pares de lados paralelos,
existem os quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. A esses quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos, nós chamamos de trapézio. Aqui eu tenho então um desenho de alguns trapézios. Vamos observar essa característica do par de lados paralelos. Olha, nesse trapézio aqui, esse lado aqui, a reta que passa por esse lado, nunca vai tocar a reta que passa por esse lado aqui. Então, esse lado é paralelo a esse. Então, esse aqui é um par de lados paralelos. Agora, esse lado e esse lado aqui não são paralelos. Por quê? A reta que passa por esse lado aqui, vou traçar aqui, olha. E a reta que passa por esse aqui, elas vão se tocar em algum momento, olha. Vão se tocar aqui em cima, não vai? Olha, se eu prolongar esse lado aqui e esse aqui, vão se tocar em algum momento aqui em cima na minha figura. Então, quando isso acontece, significa que esse lado aqui não é paralelo a esse. Tá certo? Então, não são lados paralelos. Se tem essa característica, ele vai ser um trapézio. Ou seja, para ser trapézio, ele tem que ter um par de lados paralelos e outro par não é paralelo, certo? Esse outro aqui, esse lado é paralelo a esse, mas esse não é paralelo a esse. Porque se eu prolongar esse aqui e esse aqui, vão se encontrar as linhas, o prolongamento delas aqui, certo? Mesma coisa esse outro trapézio aqui, olha. Esse lado é paralelo a esse, mas esse aqui não é paralelo a esse, porque se eu prolongar esse lado aqui, prolongar aqui, elas vão se encontrar aqui na parte de baixo, tá certo? Esses aqui, então, são os trapézios. Agora, entre os trapézios, alguns se classificam de acordo com algumas características especiais. Vamos lá? Primeiro, esse trapézio aqui. Se você observar esse trapézio, ele tem dois ângulos retos. O trapézio que tem dois ângulos retos, ele é chamado de trapézio retângulo, por isso eu escrevi retângulo aqui. O trapézio retângulo é aquele que tem dois ângulos retos. Agora, esse outro trapézio aqui, ele tem o seguinte, os dois lados que não são paralelos, que é esse e esse lado aqui, eles têm medidas iguais, eles são congruentes. Se um trapézio cujos lados não paralelos são congruentes, têm o mesmo tamanho, ele é chamado de trapézio isósceles. E por último, o trapézio que tem todos os quatro lados de tamanhos diferentes, ele é chamado de trapézio escaleno, tá certo? Então essas são as características dos trapézios. Bom, então aqui foi falado tudo sobre os quadriláteros e suas propriedades e características, tá certo? Agora, tentem fazer as atividades, se necessário revejam os vídeos, bons estudos para vocês e até mais.